Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Todos já temos percebido que os dias que estamos vivendo são bem difíceis. Durante a semana alguém me manda mensagens: pastor, a coisa está complicada, a coisa está difícil, a situação no mundo, né? E é o que nós estamos vendo, né? Mensagens, vídeos apontando para o fim dos tempos, né? O fim dos tempos. E nesses dias um irmão também me manda isso e eu coloquei, né? Sim, mas eu não concordo que seja o fim dos tempos. Como assim, pastor? Está tudo claro. Deixem explicar essa frase, tá? Mas antes, vamos ver o que o Senhor Jesus disse em Mateus 24. Né? Mateus 24. Quando eles, saindo do templo, se aproximaram os seus discípulos, os apóstolos, né? E eles questionaram: Senhor, quando serão essas coisas? Que sinais haverá? Né? E aí no versículo 4 nós lemos: e Jesus respondendo disse: os sinais que... Não falou isso. A primeira coisa que o Senhor Jesus disse para eles foi: acautelai-vos que ninguém vos engane. Analise. O Senhor Jesus estava falando com quem? Com os apóstolos. Se o Senhor Jesus fala para os apóstolos: cuidado para que ninguém engane vocês, apóstolos, onde estaríamos nós? Vede que ninguém vos engane. Essa foi a primeira advertência. E não responde a pergunta bem clara foi: que sinais haverá? Como será o fim? Essas foram as perguntas que os apóstolos deram para ele. E o Senhor Jesus, a primeira coisa que adverte é: vede que ninguém vos engane. E aí, analisando, se a advertência do Senhor Jesus para os seus próprios apóstolos foi para que eles vigiassem, para não serem enganados, que dirá de nós? Existe uma palavrinha em inglês, a palavrinha cocky. Não sei qual seria a tradução em português, mas o cocky é aquele cara que pode deixar comigo que eu vou, é comigo, ele mete a cara, né? Numa briga, pode deixar com ele vai e garante. Esse é o cocky, que vem do nome que se dá ao galo. O galo, não, pode deixar comigo que eu vou enfrentar. Pode ser um gavião e ele acha que ele pode enfrentar, tá? A isso se refere essa palavrinha, né? É o brasileiro: chá comigo, né? Eu me garanto. É mesmo, né? E muitas vezes os cristãos temos essa atitude também. Enganar a mim? Se o Senhor Jesus advertiu aos seus apóstolos que eles vigiassem para não serem enganados, onde estaríamos nós? Se os apóstolos tinham que vigiar para não serem enganados, e nós? Percebem? Últimos dias. E eu discordei. Meu irmão, discordo. Mas por que, pastor? Vocês podem estar pensando: não, mas
Está na cara que é os últimos dias. Não. Vamos lá para Atos dos Apóstolos. A descida do Espírito Santo, capítulo 2 de Atos. E quando os apóstolos e os discípulos do Senhor que estavam reunidos, que eram mais ou menos 120 pessoas, foram tomados pelo Espírito Santo e começaram a falar em idiomas. Não falaram bobagens, falaram em idiomas que gente que estava aí conhecia e com certeza ficaram espantados. Como que esse cara aqui da Galileia está falando em celta? Celta era lá no outro lado do mundo conhecido da época. Como é que esse Galileu está falando em godo? Gotish. É isso que aconteceu. E aqui a palavra nos dá uma lista de idiomas. Cada um os ouvia falar as maravilhas do Evangelho na sua própria língua materna. E aí se maravilharam. Outros estavam suspensos. O que é isso? O que é isso? Suspenso. Versículo 12. E outros, versículo 13, zombando, diziam: estão cheios de mosto, estão bêbados. Como se um bêbado falasse, encheu a cara e começa a falar em chinês, em russo, em, esloveno. Isso não acontece. Mas essas pessoas idiotas sempre teve em todo lugar, que não usam o raciocínio. Estão cheios de mosto, estão cheios da cachaça. Não faz sentido isso. O versículo 13. Esses idiotas disseram isso, literalmente. O zombador é um idiota. Não é alguém que usa raciocínio. Porém, versículo 14. Pedro, levantando-se com os 11, eleva a sua voz e disse: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Terceira hora do dia, 9 da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Espera aí. Se o próprio apóstolo Pedro, que essa cristandade, entre aspas, considera o primeiro Papa, certo? Por que não acreditam no que está escrito? Pedro se levanta e disse claramente: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Em outras palavras, este é o cumprimento da profecia de Joel. Versículo 17. Nos últimos dias, está percebendo agora? Espera aí, nós temos a ideia metida na nossa cabeça que nós, século 21, estamos nos últimos dias. Só que isso aqui aconteceu praticamente 2000 anos atrás. Basicamente, 2000 anos atrás. E 2000 anos atrás, o apóstolo Pedro se levanta e disse: isto é o que está escrito em Joel, que diz que nos últimos dias, quer dizer, naquele momento era o cumprimento dessa profecia de Joel, que nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas, filhos e filhas de quem? De Israel. Profetizarão, e os vossos jovens de que povo? De Israel, terão visões, e os vossos velhos de que povo?
velhos chineses com aqueles bigodes compridos. Não. Velhos do povo de Israel terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isto é o que faz séculos, né? Faz uns 2.500 anos que Joel escreveu aquilo. E 2.000 anos atrás, Pedro se levanta e diz: isto é o cumprimento daquilo. Estes dias eram os últimos dias. Mais uma. Hebreus capítulo 1. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, onde está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós. Quem nós? Nós, cristãos da igreja primitiva. Nós, cristãos da igreja do primeiro século. A nós falou-nos nestes últimos dias. Isto foi há 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás, o apóstolo Paulo disse aos hebreus que eram os últimos dias. Segunda de Pedro, passando Hebreus. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Então, essa palavra últimos dias faz 2.000 anos atrás. Os apóstolos diziam que esses dias que eles estavam vivendo eram os últimos. Voltando para o que eu disse, eu não concordo que nós estamos nos últimos dias. E aí o irmão me pergunta: pastor, então se nós não estamos nos últimos dias, estamos em quê? Presta atenção, eu não sei. Últimos minutos? Últimos segundos? Porque se os apóstolos disseram que 2.000 anos atrás eram os últimos dias, aqui onde nós estamos, só pode ser isso. Últimos minutos. Usando a frase que todo brasileiro que gosta de futebol sabe, né? Últimos minutos da prorrogação. O jogo já passou o primeiro, o segundo tempo, acabou, agora é prorrogação e em qualquer momento, apito final. Estamos nos últimos dias? Não. Lá na época dos apóstolos, eles diziam que esses dias deles eram os últimos. Em que dias estamos? Na prorrogação, eu considero assim. Últimos minutos da prorrogação. Em qualquer momento, não vai tocar um apito, vai tocar uma trombeta. Em que momento? Não sei. Os jogadores que estão no jogo também ficam assim, né? Pior se está perdendo por um gol, uma coisa assim, fazendo de tudo, porque em qualquer momento apito final e deu. Né? Como que, não, já acabou o jogo, já perdeu. Não. Né? Esforce. Nós estamos nos minutos da prorrogação, últimos minutos. Em qualquer momento toca a trombeta e aí sim, acabou. Né?
Os apóstolos advertiram a igreja, né? O Senhor Jesus advertiu aos seus apóstolos que ninguém engane vocês. O Senhor Jesus advertiu lá em Mateus 7:21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? E aí ele explica: muitos naquele dia dirão, Senhor, nós profetizamos em teu nome expulsamos demônios e em teu nome fizemos milagres. Fazer essas coisas não é prova de que sejam cristãos. Percebeu? Porque o Senhor Jesus vai dizer a esses que pregavam em nome dele, que expulsavam demônios em nome dele, que faziam milagres. Você já fez algum milagre? Esses caras faziam milagres. Na frente do Senhor Jesus vão dizer, Senhor, nós pregamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome. Versículo 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Percebem? O Senhor Jesus advertiu sobre essas coisas. Fazer coisas em nome do Senhor Jesus não é prova de que seja do Senhor Jesus. Não, pastor, então o pastor São Fulanão que aparece no YouTube, que não sei o que e tal, prega, expulsa demônios, faz milagres. O Senhor advertiu. Os apóstolos advertiram a igreja. Vamos para a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 4, versículos 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Tá, pastor, então aqui está mencionando os últimos tempos, mas esses últimos tempos não eram 2000 anos atrás, sim. E na época dos apóstolos apareceu assim de falsos apóstolos, falsos mestres, falsos de tudo. Né? Havia uma penca de heresias, né? O chamado cristianismo que se alastrou no norte da África, por exemplo, era um cristianismo, entre aspas, muito parecido com o que hoje seriam testemunhas de Jeová. E aí? Eram muitas heresias. As cartas do apóstolo João é contra alguma dessas heresias. As cartas eram para isso, advertirem a igreja cristã não caírem na lábia desses mentirosos que apostatavam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aqui o apóstolo Paulo dá essa dica para Timóteo, né? Uns enganadores que estão dando ouvidos a doutrinas de demônios, espíritos enganadores. E a mesma coisa que vamos encontrar em João também. O apóstolo João escreve na sua carta, espíritos enganadores. E ele os chama de anticristos. Ele não fala de um anticristo. Tem o anticristo, aquele lá descrito em Apocalipse, mas na sua carta diz, muitos já se têm levantado que são anticristos. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2,
Versículos 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Farão negócio. Um dia desses recebi um videozinho, né? Em que se escutava uma dita pastora, irmão, se eu tiver que orar por você, pela sua vida, 10 minutos custam, quanto era? R$50, e aí ia aumentando, 30 minutos, R$200, chegava a 1.000 e poucos. 1.000 e poucos já é com jejum e oração. Não somente oração, mas com jejum também, né? Não encaixa exatamente nisso aqui, por avareza. Avareza é o quê? A gana pelo dinheiro. Farão de vós negócio com palavras fingidas. Não é? Pode acreditar, não em mim, acredite na Bíblia. Quando vê por aí um grupo aí que, não, porque tem né, da unção, da bênção, não sei o quê, mas você tem que pagar. Isso é negócio. Isso é negócio. Com palavras fingidas. Não vão dizer na sua cara, ô trouxa, vem aqui, eu quero tirar 200 pilas de ti. Não vão falar isso. Vão falar, meu querido irmão, glória a Deus, né? Aleluia, irmão. Vão falar assim, palavras fingidas, para fazer negócio. Alguém está levando, né? Os apóstolos advertiram a igreja. Como discernir então? Como discernir a verdade? Pastor, e como saber? Atos 17:11. Em Atos 17:11. Quando os irmãos enviaram Paulo de Tessalônica para uma cidade próxima, né? Enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, versículo 10. Ora, estes, os de Bereia, Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. O que o povo de Bereia fazia? Paulo foi para a sinagoga. E os judeus, que bom, vamos te ouvir. E ouviram a pregação. Mas a cada momentinho eles conferiam se o que Paulo estava dizendo estava na Bíblia. Percebe? Pastor, como que eu sei como discernir a verdade? Use a Bíblia. É para isso que se usa a Bíblia. Não? A Bíblia é como uma trena. Se eu vou comprar coisas, vou comprar madeiras. Em madeiras não se tem tanta exigência que seja exata, mas em vidro. Um dia desses tive que levar umas peças de vidro para fazer uma janela e tal. E aí você não pode errar. Numa peça de vidro, se tem 1 milímetro a mais, não vai encaixar na armação. Tem que ser exato. E aí você tem que usar, não trena, você tem que usar uma régua de metal, né? Então, isso é a Bíblia.
A Bíblia é uma régua que nos serve para conferir se o que a pessoa está dizendo é parecido. Jogue fora. Olha, é bem semelhante. Pode ser bem semelhante. Né? Uma peça de vidro de 48,5 de largura, por exemplo, é bem semelhante a outra peça de vidro de 48,3. De longe aí nós iríamos, é igualzinha, de longe. Mas usando a régua de metal para o vidro, aí você, opa, aqui está faltando um trisquinho assim, 2 milímetros de vidro. Ou está sobrando. 48,6. Está sobrando 1 milímetro. 48,5 era a medida. 0,6 já está 1 milímetro mais. 0,3 está 2 milímetros a menos. Algo pode ser parecido, pastor, é bem parecido ao que o Senhor prega, é parecido, mas não é o que está na Bíblia. Em nenhum momento eu jamais preguei, eu acho, e comecei a meus achismos. Eu tenho um monte de coisas que eu acho, mas eu advirto a pessoa, olha, isso aí é o que eu acho. Na Bíblia não diz nada, nem contra nem a favor, na Bíblia não diz. Mas eu penso, eu acho que é tal coisa. Isso não é base para ninguém acreditar. Isso é uma coisa minha. Assim como cada um de vocês tem seus acho. Eu acho. Isso não é Bíblia. Agora, está escrito tal coisa, tal coisa, tal coisa. Está escrito, acabou. Como discernir a verdade? Conferir nas Escrituras, assim como faziam os de Bereia. O Evangelho é um só, não existe outro. Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Quando Paulo escreve aos Gálatas, dizendo, mas ainda que nós mesmos, um dos apóstolos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é amaldiçoado. Assim como já vos dizemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Não sei se vocês recebem nos YouTube, quando estão assistindo algo, e aparece, opa, você quer receber um presente? E aí você vê, que é isso? Nós somos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e queremos apresentar-lhes este livro para vocês. Aí o cara apresenta um livro assim, diz, este é um outro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Descaradamente, se a própria epístola diz, não existe um outro evangelho, isso é amaldiçoado. Os caras na maior cara de pau falam, isto é um outro evangelho. E tem gente assim no Brasil inteiro caindo nessa. Não é sério? Não existe outro evangelho. Só existe um. Não há outro. Que algo venha do mundo espiritual. Então, se vem do mundo espiritual, é o que todo mundo acredita. Todo mundo acredita. Mas para o cristão vale o que está na Bíblia. Vamos para 1 João 4, 1, onde nós encontramos, amados, não creiais a todo o espírito,
Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Não creiais a todo espírito. Se é uma coisa espiritual, todo brasileiro acredita. Se é espiritual, é de Deus. E não é só no Brasil. No mundo inteiro, o ser humano tem essa tendência a ser idiotizado por seres que se apresentam numa mesa branca, não sei o quê, numa tal coisa. E o apóstolo nos diz aqui na palavra, bem claro, não creiais a todo espírito, provai se os espíritos são de Deus. Mas se como posso provar? Eu não tenho. Então não acredite em nada. Se você é uma criança, seja como uma criança, não acredite, fique longe dos estranhos, não abra a porta. Aguarde até que aprenda as coisas, aguarde até que vire adulto. E mesmo virando adulto, não é para abrir as portas. Nós sabemos, do jeito que o mundo está, que algo venha do mundo espiritual não é prova. Que apresentem um outro evangelho, isso está amaldiçoado. O que devemos fazer? Conferir sempre nas Escrituras. Fazer, como eu falei antes, Mateus 7, 21 e 23. Senhor, nós pregamos em Teu nome. Fez. Senhor, nós expulsamos demônios. Senhor, nós fizemos milagres. Se esses indivíduos não tivessem feito nada disso, o Senhor teria dito: mentirosos, vós nunca fizestes nada daquilo. Mas não. O Senhor não vai dizer: não, mentiroso, tu nunca pregaste em meu nome, nunca expulsaste demônio, nunca fizeste milagre. Não vai dizer. Eles fizeram. Pregaram em nome de Jesus, expulsaram demônios em nome de Jesus e fizeram milagres em nome de Jesus. Mas não tinham nada a ver com Jesus. Ao ponto que o Senhor Jesus os rejeita e disse: apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Então, que façam não é prova de que seja de Deus. Colossenses 2:8. Nós já estamos por terminar. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 8. O apóstolo diz: tende cuidado. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Tende cuidado para vocês não caírem em arapucas. É isso que está dizendo aqui. Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Não, eu queria conversar com você, e começa a conversar e você percebe, o cara sabe falar, o cara tem lábia, chamado bico de ouro em português, Saber falar, tem facilidade de palavra, não é prova de que seja de Deus. Muito pelo contrário, cuidado por aí, porque aqui caem em Colossenses 2:8. Cuidem para que ninguém faça de vocês uma presa, para vocês não caírem em arapucas por meio de filosofias e vãs sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Permaneça nas Escrituras, preto no branco.
Não tem nada, mas você vai se arrepiar, você vai sentir, vai experimentar. A palavra jamais chama a ninguém a ter sensações. A palavra chama a usar o raciocínio. Nós já aprendemos bem claro, nosso culto racional, Romanos 12:1. E lá em Romanos 12:1, a palavra no original diz nosso culto lógico. Quantas vezes já recebi, olha, a pregação do Senhor, eu te gostei, é Bíblia, mas eu não gostei o culto de vocês, muito assim, né? Muitas vezes eu ouvi isso. Não tem emoção. Não tem emoção. Né? 200 sacerdotes, lá no Antigo Testamento, queriam incrementar aquele cheiro, né, incenso que eles ofereciam. Vamos melhorar esse incenso, uma coisa mais agradável. E Moisés colocou isso diante de Deus e Deus disse, tá, amanhã se apresentem esses aí que querem, né, incrementar diante de mim com seus incensários. O que aconteceu? Saiu fogo do altar e consumiu a todos esses 200 sacerdotes que queriam melhorar. Né? Pastor, mas melhorar um pouquinho assim, né? Fazer um show da fé. Não é por aí. Não é por aí. Nosso culto é um culto lógico. A palavrinha lá no grego é assim, lógico, culto lógico. Romanos 12:1. Tradução, culto racional. Permanecer nisso. 2 Timóteo 3:16 e 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, onde está escrito: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Porque nós devemos permanecer no que está escrito? Porque estamos rodeados de enganadores. Porque o próprio Senhor Jesus advertiu aos seus apóstolos, a primeira coisa que ele falou foi: vede que ninguém engane vocês. Se os apóstolos podiam ser enganados, imagine nós. Onde devemos permanecer? Na Escritura. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que você, homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Mas se você não conhece as Escrituras, já leu o livro Provérbios? Pastor, aquele livro que está depois de Salmo, por aí, né? Pois é. Livro de sabedoria. Já leu Eclesiastes? Não, está aí, Provérbios, Salmos, né? Mas já leu? Olha, pastor, eu sempre leio o Salmo 91. Não, eu perguntei se você já leu esses livros. Então leia. Não é a obrigação do pastor ir na sua casa e vamos abrir a Bíblia. Não, é você que tem que fazer isso na sua casa. Leia as Escrituras. Para quê? Para que não seja enganado. Nós estamos rodeados de enganação. Queira o Senhor Deus nos dar compreensão dessas coisas e nos conceder que a gente tenha graça
de permanecer na fé que uma vez foi dada aos santos. Deus conceda isso a cada um de nós. Amém. Em mim, ó Deus,